Se você entrou nesse vídeo querendo saber como que está seu financiamento de 30 anos em apenas 3, você está no lugar errado, meu amigo. Aqui eu vou te mostrar dentro de uma realidade possível como você se planeja para quitar o mais rápido as suas dívidas e pagar o mínimo de juros possível para o banco. Eu sei que essa é uma visão muito polêmica do assunto, mas a grande verdade é que se você realmente tivesse condições de quitar um financiamento de 30 anos em 3, talvez você nem teria financiado esse imóvel ou financiado em parcelas infinitamente menores do que 30 anos. Então não deixe de ficar nesse vídeo até o final, que eu vou mostrar um simulador que eu elaborei para vocês de como que você consegue se planejar de uma forma realista e entender como que a gente conseguiria diminuir esse prazo o máximo possível e qual o desconto total que a gente consegue ter de juros, deixar de pagar juros para o banco. E o que me estimulou a fazer esse vídeo foi justamente a dúvida do Bruno, um de nossos inscritos, que me enviou a seguinte pergunta: João, eu tenho financiamento imobiliário na tabela saque e ainda falta um pouco para eu quitar esse financiamento. Além disso, nos últimos meses comecei a acompanhar alguns conteúdos sobre investimentos e comecei a tirar meu recurso da poupança e investir LCI, CDBs e alguns fundos imobiliários. Porém, recentemente vi um outro educador financeiro falando que não devo investir enquanto eu tiver essa dívida, pois segundo ele, os juros são muito altos e maiores do que qualquer investimento. E que além disso, o imóvel não era considerado um investimento. Comecei a me sentir mal pelo financiamento e desmotivado a investir. Queria entender se estou no caminho certo. Muito obrigado pelo conteúdo compartilhado até o momento e parabéns. Bruno, primeiramente, muito obrigado pelo elogio. É de grande apoio e me motiva muito a continuar produzindo conteúdo. Mas vamos trabalhar sua pergunta ponto a ponto. Primeiro ponto é sobre a dívida que você adquiriu para financiar o seu imóvel. Esse tipo de operação é muito comum para quem quer adquirir um bem de forma imediata. É uma dívida planejada onde você se programa para pagá-la ao longo do tempo. E está tudo certo quanto a isso. Você não tem que se crucificar. Você geralmente tem três maneiras de adquirir um bem. Você pode optar pelo financiamento, pelo consórcio ou por poupar recursos. Pelo financiamento, você paga mais juros para o banco, você se onera mais, porém tem acesso ao bem de imediato. Já no consórcio é onde você não tem tanta pressa para adquirir esse bem, então do início ao fim do consórcio você vai ser contemplado em algum momento, mas você não sabe quando. E já poupar é onde é a forma mais eficiente financeiramente, onde você acumula todo o recurso e lá no final você adquire o bem. Mas nem tudo na vida se resume a decisões meramente financeiras, né? Você de fato pode ser que você era seu sonho comprar essa casa, precisar, ou às vezes você tem família, enfim, uma infinidade de situações que apesar dela não ser a mais eficiente do ponto de vista financeiro, é que te atendia naquele momento, tá? Então, tudo certo quanto a isso. Vamos entender, na verdade, nosso trabalho aqui é justamente entender o impacto financeiro que isso está te causando e como que você consegue minimizar. A notícia boa é essa: você consegue minimizar e diminuir bastante esse impacto financeiro que o financiamento te causa, fazendo isso com inteligência, é claro, que é exatamente o que eu vou promover para você nesse vídeo. Terceiro ponto: devo investir ou não tendo um financiamento? É o seguinte, você pode e deve continuar investindo. Porém, dentro de uma escala de prioridade, investir em investimentos de muito longo prazo, mais arrojados, talvez não seja a sua maior prioridade nesse momento. Vamos imaginar um cenário fictício. Você tem o seu financiamento, você não tem uma reserva de emergência e quer se programar para aposentadoria. Talvez em primeiro e segundo lugar, a sua escala de prioridade vai ser quitar o seu financiamento da forma mais rápida possível entre a sua realidade e condição e montando uma reserva de emergência em paralelo. Logo em seguida vem investir. Então perceba que você elencou uma escala de prioridades de fazer do que é mais importante. Então se o seu orçamento, se a sua realidade permitir, faça os três ao mesmo tempo, não tem problema, tá bom? Tem sempre que entender a realidade de cada um. Não existe um julgamento, não acredito nessa ideia de existir um julgamento simples para todas as ocasiões, tá bom? E já quanto aos investimentos, eu te aconselho a ficar numa esfera mais conservadora por enquanto, tá? Em renda fixa de curto e médio prazo. É fundamental também que você se ambiente e ganhe experiência, que dá o próximo passo, dá passos mais largos. E acaba que como você já vai dedicar muito recurso e energia nas outras prioridades, nesse primeiro momento, acho que não seria tão saudável você se aventurar tanto. Bem, para eu conseguir explicar numericamente o impacto do seu financiamento, como ele funciona e contextualizar alguns fatores, vamos direto para a tela do meu PC, que logo em seguida eu também já vou te mostrar o simulador que eu fiz em Excel para você conseguir já se planejar de quitar esse financiamento o mais rápido possível. Bem, estou com a nossa planilha na tela, mas antes da gente destrinchar ela, eu gostaria de dar um passo atrás e contextualizar um pouco como que funciona o seu financiamento de uma forma bem básica, bem simples, tá, pessoal? Vou abrir uma nova aba aqui, que é o seguinte. Vamos supor que o Bruno foi lá no banco e pegou um financiamento de 100 mil reais, certo? E a parcela que o Bruno vai pagar nesse primeiro momento é de R$ 1.500. A grande questão é que desses R$ 1.500,
R$ 500 é de amortização e R$ 1.000 é de juros. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que da dívida que o Bruno tinha com o banco, depois que ele pagou essa primeira parcela, ele diminuiu R$ 500. Ele ainda deve 99.500. E esses R$ 1.000 ele deu para o banco. Foi o pagamento do banco. Então, esses juros, o efeito desses juros ao longo do tempo é muito impactante. A gente vai ver que às vezes tem situações de que ele pode ter pego R$ 100.000 de financiamento, mas está pagando o desembolso total é de R$ 250.000, por exemplo. Ou seja, ele está desembolsando ao longo do tempo todo R$ 250.000 para ter R$ 100.000 no presente. E o que a gente vai entender isso dá é como que a gente consegue diminuir a quantidade de parcelas pagas e principalmente a quantidade de juros pagos. Então, entendido essa divisão básica de como que funciona a parcela, juros e amortização, aí agora sim a gente consegue dar o nosso salto para nossa planilha e fazer algumas simulações. Na planilha a gente tem como simular a tabela saque e amortização por tempo, tabela saque e amortização por prestação, tabela price, mas o nosso enfoque maior aqui vai ser justamente trabalhar a tabela saque de amortização por tempo, que é o que a gente vai conseguir gerar maior benefício para o Bruno na situação que ele se encontra agora. E a gente vai contextualizar da seguinte forma, vamos imaginar que o Bruno conseguiu um financiamento de R$ 250.000, pagos em 360 meses, a uma taxa anual de 10% ao ano, o equivalente a 0,80 mais ou menos mensal. Perceba que ele vai ter o total devido, para ele receber esses R$ 250.000 agora, ele vai ter o total devido de R$ 609.000, ou seja, R$ 359.000 é o pagamento que ele está dando para o banco de juros. E a gente tem que entender como que a gente vai conseguir minimizar isso aqui da melhor maneira possível. Nesse cenário, o Bruno teria uma prestação inicial de R$ 2.600. Vamos imaginar que ele vai organizar o seu orçamento, ele vai conseguir diminuir os gastos supérfluos, fazer uma economia bacana no mensal no seu orçamento e talvez ele consiga poupar algo extra de R$ 300 no mês. Uma economia, às vezes, que é o bar que ele não vai deixar de ir num final de semana, é uma balada, é uma saída, enfim. Uma economia perfeitamente factível para a realidade, talvez, do Bruno, que já tem uma prestação de R$ 2.600. Então, ao longo do ano, ele vai ter economizado quanto? R$ 3.600. E o processo de amortização antecipada é a forma onde você chega no banco e fala assim, banco, sabe esses R$ 250.000 que eu te devo, eu quero pagar ele direto, sem incidência de juros. Então, uma vez acumulado esse recurso, o Bruno vai no 12º mês, depois que ele juntou R$ 300 a cada mês, e abate R$ 3.600. Deixa eu copiar os dados antes aqui, para a gente ter a critério de comparação. Então, no 12º mês, o Bruno chegou e amortizou R$ 3.600. Então, veja bem, já o impacto que ele conseguiu. A liquidação prevista, que antes era de 360 meses, caiu para 355. Os juros devido, antes era 359.000, já caiu para 349. Ou seja, ele pagou R$ 3.600, ele amortizou R$ 3.600 e economizou quase 10 mil. Olha o impacto financeiro que isso tem no financiamento do Bruno em questão. Então, quando a gente elencou lá que a prioridade dele era justamente tentar quitar esse financiamento, uma das maiores prioridades, não é à toa. Quando você amortiza, ou seja, quando você diminui direto do seu saldo devedor, a diminuição de juros é absurdamente alta. Você está pagando uma parcela ciente de juros nela. Imagina se o Bruno replicar isso ano a ano. Passou mais um ano, no 24º mês, foi e quitou. Ele conseguiu economizar R$ 300 por mês de novo e quitou mais R$ 3.600. Veja bem, os juros devido total dele caindo para 340 mil, ante a quase 360 antes. R$ 20.000 de diferença. A liquidação prevista, que antes era de 360 meses, já caiu para 350, ou seja, ele conseguiu diminuir quase um ano do seu financiamento. Imagina o que vai acontecer se a gente replicar isso aqui para o financiamento como um todo. Vamos tentar fazer essa simulação agora, eu vou preencher os dados aqui e a gente vai ver o resultado. Então veja bem, consegui colocar aqui de 12 em 12 meses, o Bruno quitaria R$ 3.600, ele manteve essa economia de R$ 300 por mês, então vamos ver o resultado final que a gente vai ter. De 360 meses, ele caiu para 249 meses. Ele conseguiu diminuir mais de 9 anos no seu financiamento e economizar quase R$ 100.000 de juros. Perceba bem que uma prestação de R$ 2.600, quem adquire esse tipo de prestação, geralmente tem que ter uma renda mensal de mais ou menos uns 10 a 12 mil reais. É a realidade aqui que geralmente para conseguir uns juros desse. Quem tem essa realidade de receita, consegue factivelmente diminuir, conseguir poupar, fazer um ajuste no orçamento de economizar esses R$ 300 por mês. R$ 300 por mês está economizando R$ 100.000 e 10 anos de financiamento. Esse tipo de conhecimento e planejamento que é o que vai transformar a sua realidade financeira. O pessoal
pessoal, espero que vocês tenham gostado. Isso é um tema muito difundido, a gente pode trabalhar futuramente diversos aspectos, comparar amortização tempo por prestação com tabela saque, price, mas não queria deixar esse vídeo muito longo e fui direto nas dores da pergunta do nosso inscrito. Por hoje é isso, espero vocês na próxima, um grande abraço, até logo.